Está começando mais um Momento Recivil. Hoje vamos falar de uma nova tecnologia que está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, a certificação digital. E o nosso entrevistado é o professor, advogado e especialista em Direito Digital, Alexandre Ateniense. Doutor Alexandre, muito bom dia. Bom dia, prazer em estar aqui com vocês. Que bom, prazer é nosso. A certificação digital é uma tecnologia que está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. Para a gente começar essa nossa entrevista, eu quero que o senhor explique um pouco mais sobre o que é a certificação digital, para que ela serve. Bom, a certificação digital ela pode ser compreendida de diversas formas. Uma maneira bem simples é dizer que a certificação digital seria a carteira de identidade do cidadão para a prática de atos por meio eletrônico. Ou seja, vários serviços começaram a ser prestados pela internet, onde os documentos são gerados em formato digital e são transacionados, são remetidos, se formam atos de manifestação de vontade. Para que haja a certeza inequívoca quanto a identidade de cada um desses transacionantes, é necessário que cada um deles possua um certificado digital. A partir do certificado digital, eles podem, por exemplo, gerar a assinatura digital, que é a representação de que um determinado documento digital passa a ser remetido para um terceiro, com o uso da criptografia, o que garante a certeza de que esse documento não vai ser adulterado, interceptado, modificado, bem como a certeza quanto à identificação do portador do certificado digital. Isto porque o certificado digital, ao ser entregue para uma determinada pessoa, é exigido o comparecimento presencial do mesmo e a validação da documentação para saber que esse certificado está sendo entregue para aquela pessoa que realmente deveria ser a titular. E por que muitas pessoas ainda desconhecem essa tecnologia? Eu acredito que esse motivo tem a ver com o momento crescente da oferta de serviços por meio eletrônico. É bom que se diga que o certificado digital entrou na vida cotidiana dos brasileiros a partir da medida provisória 2200/2 de 2001. De 2001 até 2013, nós temos tido uma tendência crescente de serviços. Por exemplo, imposto de renda, que já pode ser declarado com o uso do certificado digital. Na área da justiça, você pode fazer envio de peças protocolando por meio digital. Então, na medida que o governo ou outras entidades passam a aumentar a oferta de serviços onde a informação circula apenas em formato digital, obviamente você tem uma relação direta de que as pessoas vão ser obrigadas a comprar essa identidade para fazer essas transações apenas pelo meio eletrônico. O senhor comentou aí sobre a declaração do imposto de renda, né? Se um cidadão quiser, por exemplo, trocar um e-mail utilizando o certificado digital, esse certificado vai dar mais segurança. Sem dúvida alguma. Uma outra forma da gente entender o que é certificado digital é absorver a ideia de que certificado digital é uma forma de relação de confiança na transação que é realizada por meio eletrônico. Então, um e-mail que é assinado digitalmente e entregue para uma outra pessoa com uma declaração qualquer, vamos supor que seja uma certidão, esse documento, sendo gerado em formato digital e assinado digitalmente, ele tem força de original pela lei. Consequentemente, nós podemos, a partir daí, pensar na hipótese de assinar procurações, que inclusive já tem uma regulamentação específica na lei do processo eletrônico, firmar contratos, enfim, qualquer ato de manifestação de vontade. E um cidadão que quiser adquirir um certificado digital, o que ele deve fazer, onde ele deve ir? Ele deve procurar as diversas autoridades certificadoras, que são entes fiscalizados pelo ITI, que é um órgão ligado à Casa Civil da Presidência da República, que tem as atribuições para fazer a emissão dos certificados. Então, aqui em Minas Gerais, por exemplo, nós temos a Prodenge, existe uma empresa
Valid, que é uma certificadora, existe CertSign, enfim. Se vocês digitarem na internet, vocês vão encontrar a oferta de vários lugares onde esses certificados poderão ser adquiridos. E a partir daí, tomar os benefícios de conseguir fazer a determinados serviços por meio eletrônico, sem o uso do papel, sem necessidade de deslocamento, enfim, ganhando mais produtividade no nosso dia a dia. Existem vários tipos, né, de certificado digital. Fala um pouquinho sobre esses tipos. Existem várias variações, é verdade. Nós temos, por exemplo, o certificado digital, que é entregue como sendo um token, né, como se fosse parecido com um pendrive. Existe o certificado digital que é gravado num chip de um cartão, que é um modelo que é utilizado, por exemplo, pela Ordem dos Advogados do Brasil. Cada advogado hoje tem essa identidade, tem um chip e faz a remessa das peças protocolares por meio eletrônico dessa maneira. E também você tem a variação dos certificados considerados A1 ou A3, são os mais comuns. O A1 tem validade de 1 ano, o A3 tem validade para 3 anos, obviamente isso vai variar em relação ao preço de cada um deles. O A1, as empresas que optam para a utilização desses certificados não exigem, por exemplo, que o portador do certificado seja validado presencialmente com suas documentações, ou seja, ele tem um menor rigor quanto à relação de confiança de quem está utilizando aquele certificado, enquanto que o A3, que é o mais comum, ele faz com que a autoridade certificadora tenha que exigir que o titular do certificado compareça presencialmente, mostre seus documentos para que tenha aquela validação cara crachá, para que possa então ter certeza de que haverá mais segurança na hora de fazer a transação por meio eletrônico. Agora falando um pouquinho na área dos cartórios extrajudiciais, como que um notário, um registrador, ele pode utilizar o certificado digital no seu dia a dia? Olha, eu acho que existe uma grande possibilidade de oferta de serviços que os cartórios deveriam começar a explorar através do meio eletrônico com o uso da certificação digital. A partir do momento que um tabelião ou notário resolva entender que aquele serviço que é prestado no balcão e com o uso exclusivo do papel também pode ser oferecido pela internet, substituindo pelo documento digital, toda vez que existe a necessidade de que ele faça assinatura com a caneta no papel, este mesmo ato poderia também ser ofertado através da certificação digital, com assinatura digital, por meio de um documento gerado em formato digital. Então, imagine que no momento em que um cartório se aparelha, ele está abrindo fronteiras para ofertas de serviços, colocando sua vitrine de serviços na internet, obtém uma visibilidade absurda e, consequentemente, gerando maior receita para os cartórios. Eu acho que as pessoas têm que passar a vencer esses obstáculos de resistência, porque todos nós ainda temos um pouco de raciocínio na base da cabeça do papel. Todo mundo é um pouco cabeça de papel ainda. Então nós temos que mudar um pouco esse conceito, desconstruir a ideia de que a informação, para ter validade jurídica, ela só pode estar vinculada ao papel. Isso não é verdade. Como já disse, há 12 anos nós temos uma legislação que permite você gerar um documento em formato digital e dar validade legal a esse documento. O que falta é a mentalidade. Nós temos que mudar, nós temos que amadurecer, porque no momento em que a gente descobrir que a informação que estão sob a tutela dos notários possa ser ofertada, circulada apenas em formato digital, uma gama de serviços, uma gama de oportunidades irão surgir para todos que possam estar interessados em melhorar os seus serviços. Sem contar que o meio ambiente também agradece. A natureza agradece. Não é piegas, né, de dizer que a gente espera que nesse nosso país a gente consiga prestar serviço sem ter que derrubar árvores, a gente consiga fazer justiça sem ter que cortar árvores para poder colocar folha de papel nos processos, nos autos judiciais. Então, há uma melhoria por todos os lados, inclusive pelo lado ambiental. Isso mesmo. Então tá bom, Alexandre. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, Melina.
Hoje conversamos sobre certificação digital com o advogado, professor e especialista em direito digital Alexandre Ateniense. Não perca o nosso próximo programa. Um bom dia para você e até lá!